Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta abertura do Retiro de Advento, eu peço a graça de falar com sabedoria e ensinar com amor. Essa figura já quer convidar a essa caminhada, junto com José, Nossa Senhora Grávida. Santo Inácio sugere que nos tornemos um criadozinho, uma criadazinha, que acompanha eles nessa viagem de Nazaré a Belém. E nessa viagem irmos ouvindo, vendo o que fazem, ajudando no necessário. Mas vamos contextualizar um pouco, né? Na liturgia da igreja, o que é esse tempo do Advento? Então, a liturgia da igreja é como ciclo do ano, ciclo do dia, as estações. Na liturgia da igreja também nós temos um ciclo litúrgico. Só que nós, ocidentais, usamos para medir o tempo só o cronos, que é o tempo horizontal, quantificado, subordinado ao relógio, e que acaba nos escravizando, né? O calendário comercial. Kairos é o tempo vertical, é a qualidade do tempo vivido que faz um acontecimento ser especial, memorável. Não é composto por presente, passado e futuro, pois ele é o tempo eterno. Nós experimentamos o Kairos, por exemplo, na liturgia da Igreja Católica. Não fazemos memória dos fatos acontecidos com Jesus, nós revivemos e participamos, como se estivéssemos lá presentes. Por isso, no Natal, Jesus não faz aniversário, ele nasce de novo. Ele não vai fazer agora 2023 anos, ele nasce de novo. Jesus está no tempo eterno, ele encarnou há 2023 anos atrás, vem de novo agora no Natal, está no meio de nós e virá uma segunda vez, como nos diz na parousia dessas 2 primeiras semanas do Advento. O ano litúrgico, então, eu preferi escolher este em forma de espiral. Por quê? Porque nós não somos os mesmos, não somos mais as mesmas pessoas a cada ano. As experiências vão nos transformando. Vida espiritual é bem mais, melhor representada pela espiral do que por um círculo ou por uma escada, que nós estamos sempre voltando naquelas experiências, mas ou a gente não aprende e retorna no mesmo jeito, ou a gente aprende um nível e volta no ano seguinte de uma maneira mais sutil. Por exemplo, uma experiência de humildade. Primeira vez que a gente se dá conta de que está passando por uma experiência de humildade, ela é muito explícita, qualquer um vê. Mas aos poucos, conforme a gente vai aprendendo, ela vai se tornando mais sutil. Então, a igreja, como vemos na natureza, tem um ciclo, um ano litúrgico. É o tempo em que a igreja celebra todos os feitos salvíficos operados por Deus em Jesus Cristo. Aqui ele está representado por um círculo e não pela espiral, porque fica mais didático da gente perceber. Então, o ano litúrgico começa com o Advento. Domingo tivemos o último domingo do tempo comum, com a festa de Cristo Rei. E domingo que vem iniciaremos o primeiro domingo do Advento. São 4 domingos. E o 5º domingo já será o Natal, o nascimento.
Depois temos o tempo de Natal, que é uma festa importante e se prolonga. O advento se usa na liturgia da igreja, né, os paramentos do altar, do padre, a cor roxa. E para o terceiro domingo, que é o terceiro domingo é o da alegria, cor rosa, quer dizer, abranda um pouco. E quer indicar um tempo de interiorização, de esvaziamento, de preparo para esse momento tão importante que é o Natal e a Epifania. Nessa época do Natal e da Epifania, já se muda, a cor passa a ser ou dourado ou branco, bem festivo. Depois seguimos para o tempo comum. Jesus dá início às suas primeiras pregações e a cor litúrgica é o verde. Depois entramos na quaresma, roxo, sinal também de esvaziamento, de purificação, de sinal de penitência. Até que chega o grande período pascal, de novo temos dourado ou branco. Termina na solenidade de Pentecostes com vermelho, que é o Espírito Santo, e voltamos para o tempo comum até a festa do Cristo Rei. O tempo do Advento, ele abre o ano litúrgico e a cor que predomina é o roxo e o rosa no terceiro domingo, que é o domingo da alegria. Vários símbolos para representar essa época, uma delas é a coroa do Advento, né? Que a cada domingo é acesa uma das velas. Há vários tipos de coroa de Advento, aqui estamos representando essa, mas há com várias cores e vários simbolismos, mas no fundo a gente vai acendendo a luz que vai aumentando à medida que Jesus vai se aproximando, né? A sua encarnação vem trazer luz para o mundo. Cada domingo temos um pouco mais de luz, porque Cristo se aproxima, Jesus se aproxima. É um clima de espera, preparo, espera e esperança, vamos nos preparando. Muitas leituras vão trazer João Batista, que está sempre dizendo: preparai os caminhos do Senhor, que eu diminua para que Jesus cresça, para que o Senhor cresça em mim. Por isso, um tempo de esvaziamento e um desejo. Vinde, Senhor Jesus, Maranata. Vem, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Outra coisa que ajuda o clima do advento, desse tempo na igreja, são os tipos de música que devem ser adaptados para esse tempo, né? Não devemos tocar ou cantar qualquer música. É melhor a gente escolher as músicas próprias para esse tempo, porque tudo vai colaborando para a gente criar esse clima de espera. Eu gosto muito dessa, das alturas orvalhem o céu e das nuvens que chovam justiça. Jesus é identificado por vários nomes, justiça é um. Ó, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Jesus também representa a vinda da paz. O Senhor virá libertar o seu povo e do mundo velho nascerá o novo. Convite à liberdade, liberdade dos nossos apegos, dos nossos consumismos, das nossas paixões desordenadas, afetos desordenadas, e se abrir para o novo que está vindo. O padre Adroaldo, na abertura do retiro de Advento no Mosteiro de Itaici, dizia que é uma oportunidade da gente silenciar, entrar em contato com o nosso eu verdadeiro, sair da superficialidade do ego, né? Nós estamos muito pressionados pelo tempo, pelo consumismo,
pela diversidade de coisas, e o WhatsApp, mídias em geral, isso nos gera muita dúvida, muita confusão e muita superficialidade. Somos refém do sistema, né? Principalmente agora no Natal, vai ser uma pressão ao consumismo. O convite é a gente se recolher, se esvaziar, silenciar, acordar, tomar consciência para emergir o que há de melhor em nosso interior, valores, potencialidades. O retiro do advento em casa, na maneira inaciana, exercícios espirituais na vida cotidiana, quer nos convidar, nos ajudar a fazer esse mergulho em si. Então, é um convite a se isolar um pouco, fazer um pouco de silêncio. Tudo isso traz para a gente foco, porque nós estamos muito dispersos, muito preocupados com muitas coisas, mas como diz Jesus a Marta, só uma importa, e Maria escolheu a melhor parte, que é se recolher um pouco, se encontrar consigo mesmo, com Deus que mora no mais profundo de nós mesmos. E depois, sim, depois podemos sair para o encontro com os irmãos. Primeiro discípulos, depois missionários, como nos dizia o documento de Aparecida. Peregrinar para dentro de si, ir até a nossa Belém interior. Santo Inácio sugere, como eu já disse no primeiro slide, que acompanhemos Nossa Senhora e São José, Maria grávida, né, em cima do burrinho, nesse caminho de Nazaré, que é a vida cotidiana, até Belém, onde nascerá o nosso Salvador, Jesus, Deus que salva, Emanuel, Deus conosco. Esse tempo do Advento é um tempo favorável para nos esvaziarmos, preparar o coração. Eu gosto desse arranjo que tem um vaso vazio, esses galhos secos, a juta, né? Sinal de deserto. É oportunidade para fazermos um check-up da alma, revisão desse último ano. Como é que eu lidei esse último ano? Eu agi de acordo com a minha alma? Eu fui coerente? Eu estou levando minha vida de acordo com a vontade de Deus? Ou eu estou perdida aí nos apelos do mundo, na pressão do sistema, do consumismo, do excesso de informação? Eu me admiro que o excesso de informação está dificultando a comunicação, a ficar com o essencial. Então, essa é uma oportunidade da gente dar uma parada, um privilégio. E aí, olhando como foi esse ano, ouvindo os apelos de Deus, poder projetar o ano que vem, né? O que eu quero, então, para o ano que vem? E o caminho a seguir, temos uns roteiros disponíveis para fazer esse retiro do Advento. Temos um livrinho editado pela Loyola e que já tem alguns vídeos gravados, e o material do Padre Renato em PDF para quem não conseguiu adquirir o livrinho por qualquer razão, por dificuldade técnica ou financeira, distância às vezes, né? Às vezes uma pessoa lá isolada, num lugar longe, ela vai ter essa possibilidade de fazer esse retiro do Advento com os subsídios que o Padre Renato preparou para a gente em PDF e que eu posso mandar para quem ainda não tiver pelo e-mail que estará na descrição do vídeo. Oração. Então, qual é o pré-requisito para a gente fazer esse retiro de Advento na casa da gente? Ter um tempo para isso, marcar na agenda um tempo com Deus e comigo mesmo.
Então, eu vou precisar de pelo menos meia hora por dia. Se eu não consigo meia hora de cara, 20 minutos, posso começar com um pouco menos e ir aumentando, mas o ideal é no mínimo meia hora. Eu vou silenciar para meditar a palavra de Deus. Meditar ou contemplar a palavra. Contemplar, eu vou falar mais a semana que vem. Hoje, nessa aula, vamos falar mais sobre a meditação. E o texto, que é um pretexto, é a liturgia diária, o evangelho do dia. E depois que eu fizer isso, revisar essa oração, que eu também vou explicar. À noite seria bom fazer a oração de atenção amorosa. Semana que vem também eu explico melhor. E com essa anotação, o meu diário espiritual, eu posso até comprar um caderno, se eu não tiver nenhum em casa, para anotar o que vai acontecendo em mim nessas orações, nesses momentos com Deus, e isso vai ser útil para eu partilhar, é bom partilhar, ou individualmente, se você conseguir um acompanhante, ou em grupo. Nós aqui na paróquia vamos partilhar toda segunda-feira às 20 horas, aliás, segunda sim, segunda não. E também temos um grupo de WhatsApp. Se você desejar, pode me comunicar pelo e-mail, que eu coloco você nesse grupo de partilha pelo WhatsApp, também quinzenal. Então, qual é esse caminho que Santo Inácio nos oferece? Nesse momento de silêncio que eu leio a palavra, eu vou prestar atenção. O que essa palavra provoca em mim? Vou prestar atenção no que eu penso, pensamentos que surgem na minha mente e sentimentos que me vêm ao coração. Vou examinar a consciência, que é essa oração de atenção amorosa, que é no final do dia, dar uma olhada, como é que foi meu dia, que pessoas encontrei, como é que foi. Percebi Deus na minha vida hoje, mas eu vou explicar em detalhes na próxima aula. E mergulhar em Deus, que faço através da meditação ou contemplação do texto bíblico, que é o da liturgia diária. Deus nos fala, normalmente na oração a gente mais fala com Deus do que escuta Deus falar. Mas Deus também nos fala. Deus quer se comunicar com a gente, pessoalmente, com intimidade, como um amigo conversa com o outro. Deus já está presente na nossa vida, em toda parte, Ele é onipresente e mora dentro de mim, dentro de cada pessoa humana. Ele está comigo. Porém, como eu estou correndo, preocupada com mil coisas, eu não me dou conta. Então, esse momento de silêncio é para eu me dar conta de que Deus existe, está presente, cuida e quer se comunicar comigo. Ele tem apelos para mim. Deus nos fala de várias maneiras, através de uma pessoa, através da homilia, através da Eucaristia, através da natureza, mas tem um lugar privilegiado, que é a Bíblia, né? Tem uma palavra ou frase que parece que pisca, fala, nossa, Deus está querendo falar comigo. E Santo Inácio dá um caminho, um método, né? Para a gente conseguir fazer esse encontro com Deus. E ele indica alguns passos, mas o desafio dessa primeira semana, que é uma semana introdutória, ainda não começou o advento, mas Padre Renato sugere que a gente já comece essa semana, porque nós temos alguns desafios. Um é achar qual é o lugar favorável. É na minha casa? Se é na minha casa, onde? Eu já ouvi de uma mulher em retiro aí no mosteiro que o único lugar que ela conseguia rezar era no banheiro e à meia-noite, quando a família toda tinha ido dormir, porque senão o dia inteiro tinha criança, tinha marido perguntando onde estão as coisas, e ela não conseguia esse retirar-se, silenciar, né? Então, esse desafio da primeira semana, achar o lugar favorável, o horário favorável.
e determinar, diante dessa minha rotina, dessas minhas atividades, qual é o tempo de oração que eu vou conseguir fazer. E combino com Deus. Se eu combinei 10 minutos, 10 minutos, ser fiel. Se eu vou conseguindo aumentar, chegar pelo menos a meia hora, daí também, eu sou fiel a essa meia hora. Ajuda muito também preparar o ambiente, quem sabe até colocar uma música de fundo, instrumental, para eu ir relaxando. Escolha um texto bíblico. Na verdade, esse dispor-se não é escolher um texto bíblico, que esse no retiro de advento já está dado. É o da liturgia diária. Então, já outra coisa que ajuda é a posição corporal. Então, eu sento, de preferência, numa cadeira, coluna ereta, pés bem plantados no chão, para que me dê segurança. Talvez as mãos sobre as coxas, para que eu me sinta consciente. Eu preciso relaxar, mas estar consciente. E preparar-se. Então, eu vou me preparar como? Faço silêncio interior e exterior, por isso não é bom colocar uma música com letra, porque pode ser que eu queira cantarolar junto. E começo a respirar lentamente e suavemente. Eu posso inspirar pelo nariz e soltar pela boca, soprando suavemente, como se eu fosse apagar uma vela, algumas vezes. Posso fechar os olhos, tomar consciência de que estou na presença de Deus. Faço com devoção o sinal da cruz. Não é espantar mosquito. É em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não é fazer tchó, 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 tchó. Tudo é com consciência, com presença. E situar-se. Peço a Deus, nosso Senhor, para que o meu pensar, o meu sentir, o meu agir sejam totalmente voltados ao serviço e louvor dele, que é o meu Rei, Senhor. E peço a graça que verdadeiramente desejo receber de Deus. A graça pode ser indicada no início da semana, como no livrinho, mas você pode se inspirar no texto e até acrescentar pedidos particulares nesse pedido de graça. E aqui nesta semana vamos meditar. O que quer dizer meditar? Eu vou pegar o texto indicado, vou ler devagar, saboreando as palavras que mais me tocam. Refletir porque esta frase ou palavra me chamou a atenção. Posso ler 2, 3 vezes, e às vezes pode ser que nenhuma palavra me tocou e eu fico no silêncio, fico ali como se eu estivesse velando meu filho que dorme no berço. E depois converso com Deus como um amigo, fala, escuta, peço, louvo, pergunto, silencio, segundo os sentimentos que eu experimentei na oração, inclusive nada. Senhor, fala, Senhor, que eu não estou ouvindo. Ontem, na noite de espiritualidade, na abertura do retiro, uma pessoa que já conhece os exercícios e que sabe como fazer, sabe a metodologia, diz que depois que terminou o EVC, ela começou na correria do dia a dia e que ela não tem conseguido escutar a Deus, que a oração dela tem sido só ela falar e pedir, não tem dado tempo para o Senhor falar. Então, nós fizemos uma dinâmica e eu repito aqui. Jesus fez um milagre com o surdo. Nós vamos pedir essa graça. Éfata. Abre, Senhor, meus ouvidos, que eu possa ouvir sua voz nesse tempo de advento.
E quando termina o tempo, eu reviso a oração. É bom eu adquirir um caderno, se eu não tiver um caderno em casa, que vai ser o meu diário espiritual. Ele serve para anotar esse encontro que eu tive com o Senhor. Mesmo que tenha sido árido, que eu não tenha ouvido sua voz, eu anoto, não consegui ouvir a voz do Senhor hoje. Quem sabe durante a partilha a gente possa perceber o porquê que não estamos conseguindo ouvir o Senhor, né? Anota o que foi mais importante, o texto, a palavra. Semana que vem eu vou trazer um esquema para ver se ajuda nessa oração. Mas, a princípio, você pode anotar como se fosse um diário. E será que eu escutei algum apelo do Senhor? Ele me chama, eu ouvi assim alguma coisa tipo humildade, paciência. Ontem, na oração dirigida, durante a nossa abertura de retiro, teve uma oração dirigida. E na hora de escutar uma palavra ou frase do Senhor, o que me veio foi paz. Fique em paz. Eu estava preocupada com muitas coisas que nem Marta. E ele me disse, paz, fique em paz. Para uma outra pessoa, ele disse, esperança. Para uma outra, persevere. Esse tipo de apelo que a gente costuma ouvir, anotando nesse retiro, nesse diário espiritual, eu posso perceber por onde Deus está me chamando. A gente chama isso de fio de ouro. O que pode ser melhor na minha vida a partir desses apelos, o meu magis, como eu posso responder a isso? E também posso levar para a partilha individual ou em grupo. Isso é um método, é meio, não é fim, viu? Se isso estiver te dificultando o silêncio, a conversa com o Senhor, não se preocupe. O fim é encontrar com Deus, como um amigo fala com o outro. No começo parece difícil seguir tantas indicações, mas com o tempo a gente assimila, introjeta. Esses passos são para ajudar a ter esse encontro íntimo com Deus, mas se atrapalhar, você está livre para deixar de lado. O importante é o fim. Mas o mínimo necessário é se isolar num lugar que favoreça, silenciar e gastar tempo com Deus. A gente gasta tempo com tanta coisa, com novela, com séries, com comprar coisas. Vamos gastar tempo com Deus. Mesmo que você encontre dificuldades nessa semana, não desista. Venha partilhar e tirar suas dúvidas. Um conselho que Santo Inácio dá: não é o muito saber que se satisfaz, mas o pouco que se saboreia internamente. Eu vou deixar uma música para a gente memorizar esse ensinamento de Santo Inácio, quer dizer que se eu encontrar no texto indicado, logo na primeira palavra, uma coisa que mexe comigo, eu não preciso nem terminar o texto. É o que me afeta. Para Santo Inácio, o efetivo que ajuda na caminhada é o afetivo, não é tanto conhecimento intelectual, teologia. E olha, uma oração que eu gosto muito e que simboliza todo esse tempo é o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
esse mistério da encarnação já contém todos os outros, e todos expressam o amor de Deus pela humanidade, por cada um de nós. Maria foi a pessoa que mais se esvaziou e por isso pôde conceber a Deus. Essa música eu gosto muito e é uma graça que a gente pode pedir. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de Deus para gerar e formar Cristo em nós. E Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os subsídios, esses textos semanais para este retiro, são os produzidos pelo Padre Renato. Se você ainda não tem esse material e deseja, me pede pelo e-mail. Na descrição do vídeo, eu coloquei um link de acesso ao Padre Adroaldo, que gravou aqui no mosteiro uma abertura de advento densa, viu? E várias músicas que favorecem esse tempo, e o não é o muito saber que sacia e satisfaz, que faz parte das instruções do método. Também aqui na descrição do vídeo eu coloco lugares onde você pode experimentar essa metodologia, um retiro aqui em Itaici, para os jovens o Anchietano, e outros lugares de leigos que comungam dessa espiritualidade, a CVX, os núcleos inacianos. Boa semana de introdução.